Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, numa edição em que, como prometido, voltamos a falar de uma Europa acossada. A análise do cronista do Expresso também não esquece as mais recentes polémicas a envolver a BBC. Começamos dentro de instantes. Eu sou a Paula Santos. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Cumpra-se então o que ficou assente na última edição e regressamos à Europa acossada com as suas ideias sobre o que devem ser as prioridades europeias no futuro, de forma a que não venha a dar-se por vencida. Mas eu já lá iria. Prefiro começar por outro lado, se não leva a mal. Falemos então da BBC e do erro que já deu origem a demissões no topo da hierarquia da rádio e televisão do Reino Unido. Um erro grave, sublinha o Miguel no Expresso esta semana, mas o pior foi as reações que provocou. E então falemos de Donald Trump. Bom, é um erro grave porque o que aquele programa Panorama fez foi pegou numa frase de Trump, aliás, no discurso que ele tinha feito às suas tropas antes da invasão do Capitólio, pegou no início do discurso e pegou no fim e fez uma montagem suprimindo a passagem no meio, de modo que quem não conhecesse a história imaginaria que Trump tinha incitado veementemente e literalmente os seus apoiantes a invadir o Capitólio. Não foi exatamente isso que se passou. Ele incitou, mas de forma velada. E depois assistiu, durante horas, assistiu à invasão do Capitólio sem mexer uma palha para parar a ação dos invasores. Assim que se viu a Presidente, perdoou 1.500 deles. Portanto, quer dizer, é evidente que Trump estava muito contente com a invasão do Capitólio porque achou que era a última oportunidade para evitar que Joe Biden fosse declarado Presidente dos Estados Unidos há 5 anos atrás. Agora, a partir daí, a partir deste erro da BBC, Trump saltou com artilharia pesada em cima da própria BBC. Os seus advogados, logo no dia em que foi conhecido o documento interno da BBC que denunciava aquilo que se tinha acontecido, os seus advogados já estavam a notificar a BBC para fazer um pedido de desculpas e apresentar uma proposta de indemnização a Donald Trump, logo nesse dia. Portanto, de facto, o homem tem um batalhão, um exército de gente a trabalhar para ele, prontos para saltar em cima de qualquer coisa que Trump ache que é uma crítica a ele ou ao Estado de Israel e imediatamente fazer duas coisas, que é ameaçar com represálias e aproveitar para pedir dinheiro para ele próprio, porque ele é insaciável a angariar dinheiro. Mas o mais grave, e é isso que eu escrevo no meu texto, é que atacar a BBC é atacar o fundamento da democracia inglesa. Liquidar uma estação pública de rádio e de televisão que é conhecida há um século pela sua imparcialidade, pela sua independência em relação aos governos, e substituí-la por uma outra televisão pública mais dócil, ou então por nenhuma televisão pública, é meio caminho andado para minar os alicerces da democracia inglesa, os quais, como em qualquer democracia, passam muito pela liberdade de informação, por uma informação livre, independente e isenta, ainda mais no tempo de grande desinformação das redes sociais. Justamente pegando nessa sua ideia da imparcialidade e da informação isenta, e já lá vamos ao resto das reações que este caso provocou, não lhe parece que, independentemente da questão do aproveitamento político que o Miguel refere, o caso levanta questões sobre o trabalho desta marca de informação que é considerada à prova de bala? É que, além da edição das declarações de Trump, também se aponta o dedo ao acompanhamento da informação sobre o Médio Oriente. Acha que a partir de agora fica uma marca no trabalho da BBC? Olha, a BBC nunca deixou de estar debaixo de escrutínio, não direi debaixo de fogo, mas debaixo de escrutínio. Embora, quer dizer, a minha geração de jornalistas até tinha uma frase que dizia, por exemplo, ouvi dizer que estás ótimo de saúde, ouvi na BBC. Pronto, o ouvi na BBC era um sinal de credibilidade. E a gente até usava isso como piada, quer dizer, se ouvi na BBC, olha, quer dizer que é verdade. Agora, isso não faz com que a BBC não tenha estado sempre
debaixo de escrutínio, muitas vezes debaixo de ataques, com razão ou sem ela, mas mesmo com razão, porque a BBC é uma organização humana, os jornalistas que lá trabalham são pessoas humanas, também têm as suas ideias políticas, também têm a sua abordagem sobre a sociedade e às vezes cometem erros, quer dizer, não são infalíveis. Nós não queremos, eu não quero, uma informação feita pela inteligência artificial, quero uma informação feita por seres humanos e, portanto, está sujeita a erros, mas para isso é que a BBC tem um Conselho de Vigilância e de Controlo, que foi quem denunciou este caso, que por sua vez também é um órgão isento dentro de uma BBC isenta e que funciona. Eu não conheço nenhum modelo melhor para funcionamento de uma televisão pública do que aquele que está em vigor na BBC há muito tempo, há muitos anos. A verdade é que o erro foi assumido e com consequências que, como conhecemos, são públicas. Internamente, o caso deu também aso a diversas reações, umas são mais críticas que outras. O Miguel destaca no seu texto duas opostas, a do líder dos democratas liberais, Ed Davey, e outra de Nigel Farage, deputado e líder do partido Reform UK. O facto de os Estados Unidos serem um aliado próximo complica a forma como os ingleses têm vindo a posicionar, neste caso também no que diz respeito a Trump? Bom, esse é o ponto de partida do meu texto, que é a frase de que Trump terá telefonado a Nigel Farage, seu amigo e aliado político, a dizer: então é assim que vocês tratam o vosso melhor aliado. E esse é o ponto de partida do meu texto, precisamente para defender a tese oposta, que os Estados Unidos hoje em dia não só não são o melhor aliado da Inglaterra e da Europa, como provavelmente são o seu pior inimigo, são o seu pior adversário. E por isso, todo o meu texto, em decorrência do anterior, vai no sentido de dizer que a Europa tem que deixar de funcionar em função dos Estados Unidos, à espera daquilo que os Estados Unidos vão fazer, daquilo que os Estados Unidos vão aprovar, daquilo que os Estados Unidos lhe vão permitir fazer, e tem que tentar encontrar um caminho de independência entre todos os blocos em presença, Estados Unidos, Rússia e China, ou então não tem salvação. Portanto, essa ideia de que estamos a falar aqui de um incidente que aconteceu entre duas dos mais velhos aliados do mundo e não sei quantos, isso já não é verdade. Foi verdade durante muitos anos. De facto, a Inglaterra e os europeus devem aos Estados Unidos duas intervenções militares decisivas na Europa para evitar que a Europa tenha sucumbido a ditaduras. Devem mesmo, depois disso, décadas de Guerra Fria face à União Soviética, em que a Europa pôde viver mais ou menos tranquila porque tinha a proteção militar e nuclear dos Estados Unidos, só que isso terminou. Há um mundo antes de Trump e há um mundo depois de Trump. E há aliados antes de Trump e aliados depois de Trump. É isso que os dirigentes europeus têm que meter na cabeça e começar a compreender e a funcionar relativamente a isso. A polémica em Inglaterra é o pretexto para se voltar então a olhar essa relação dos Estados Unidos com a Europa e não faltam exemplos, na sua opinião, como já escreveu, aliás, por diversas vezes, de uma tentativa de captura e submissão, são as suas palavras, por parte do presidente americano. A verdade é que realmente há muito que se pode falar nesta matéria. A aplicação das tarifas, por exemplo, de 15%, é uma das faces visíveis dessa espécie de tentativa de controle, não é, Miguel? Embora para mim não seja mais grave, quer dizer, temos mais grave que isso, temos o compromisso dos europeus comprarem armamento militar americano em doses industriais até conseguirem que cada um deles gaste 5% do seu PIB em armamento. Temos o compromisso de comprar gás natural aos Estados Unidos, que é mais caro do que aquilo que se comprava à Rússia. Temos o compromisso de investir em setores industriais dos Estados Unidos que concorrem connosco com as exportações europeias, as quais são penalizadas à entrada dos Estados Unidos, portanto é uma concorrência desleal, mas mais do que tudo, para mim, isto foi tudo conseguido por Donald Trump na Cimeira da Escócia com Ursula von der Leyen, foi a Europa ter recuado em toda a tentativa de controle e de regulação das grandes tecnológicas americanas, que estão a ter uma influência decisiva sobre a Europa, inclusive sobre a formação da opinião pública europeia e interferir diretamente nas eleições, porque fala-se muito da interferência russa em eleições, e ela existe, demora seja mais lá para os países do leste, mas fala-se muito pouco sobre a interferência das multinacionais americanas nas eleições europeias, começando logo pelo Brexit,
como sabemos, de uma empresa chamada Cambridge Analytica, que manipulou as informações dirigidas aos utentes do Facebook para conseguir formar uma maioria de uma opinião a favor do Brexit. E hoje em dia, terminadas essas manobras, as sondagens mostram que existe uma maioria de ingleses que gostaria de que o Brexit não tivesse acontecido. Aqui chegados, percorremos então esse caminho que coloca a Europa à prova em tempos difíceis, traçado o diagnóstico que fez na semana passada, e estando os europeus mais sós e à deriva do que alguma vez tiveram, estou a citá-lo, resta olhar para a frente. E chegamos ao ponto em que deixa uma leitura otimista. A Europa não tem que se dar por vencida, terá isso sim de apostar naquilo que faz a diferença. E agora vai explicar-nos de que é que estamos exatamente a falar. Ora, a Europa não é um continente rico em matérias-primas, não está no topo da inovação, nem no, como vimos agora, Paddy Cosgrave a dizer no Web Summit em Lisboa, a Europa está para trás no que respeita à inteligência artificial, no que respeita às tecnologias de ponta, como os Estados Unidos também já ficaram para trás, e portanto nós temos que perguntar o que é que a Europa tem de diferente, porque aquilo que tiver diferente que os outros não têm, essas serão as armas da Europa, as armas para se defender e as armas para concorrer. Porque entendo eu que não vale a pena tentar concorrer no terreno onde a Europa está em clara desvantagem, seja na revolução tecnológica, seja em matérias-primas, seja em armamento, não vale a pena que a Europa tente fazer-se passar por uma quarta grande potência militar e estratégica, porque não é. Agora, a Europa tem, além de um mercado de 600 e tal milhões de pessoas, de consumidores, com poder de compra elevado, a Europa tem uma coisa que os outros não têm, tem uma história que os outros não têm, pelo menos no mundo livre, digamos assim. Tem uma história que é conhecida e que é admirada por toda a gente, tem uma arquitetura extraordinária, tem um modo de vida incrível, tem uma arte que nunca foi ultrapassada em lado nenhum, desde o Renascimento, que é o farol da arte, está na Europa, mesmo quando grande parte da arte europeia está em museus nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na África do Sul, etc., tem um modo de vida que atrai multidões de turistas e multidões de pessoas que gostariam de viver na Europa, e tem, com todos os seus defeitos e excessos, o modelo social europeu, que ainda é o sistema mais justo de organizar a vida em sociedade. Portanto, essas são as nossas armas. E eu não tenho dúvidas que quer se olhe para a Europa de um ponto de vista americano, quer de um ponto de vista asiático, há muita coisa na Europa que mete inveja aos outros e que os outros gostariam de ter igual a nós. E que a tentativa que foi feita, por exemplo, por J.D. Vance, quando fez aquele discurso na NATO a desconsiderar a Europa, de dizer aos europeus, vocês não prestam para nada, vocês estão completamente ultrapassados, é uma tentativa de tentar evitar que a Europa puxe daquilo que são as suas armas e os seus truncos. Portanto, eu acho que não sei exatamente como, se será por meter uma taxa, já que falamos em taxas, a todos os não-europeus que queiram entrar na Europa. Será por vendermos mais caro aquilo que temos para vender, mas acho que a Europa tem que valorizar aquilo que é seu e que é inimitável, porque não tenho dúvida que podemos dizer que o mundo é das potências nucleares, que o mundo é de quem tem mais matérias-primas, que o mundo é de quem ganhar a batalha pela inteligência artificial, tudo isso. Agora, um mundo sem Europa será um mundo tristíssimo, e eu acho que todos reconhecerão isso fora da Europa. Essa leitura são boas notícias que faz para o futuro da Europa. Olha, eu tenho que ter alguma esperança. Não, isto é uma chatice. Nós não podemos Temos estar todos, temos dias, todos. não podemos estar todos os dias a caminhar num lamaçal só de más notícias e de más perspectivas. Eu acredito sinceramente nisto. Não é uma questão de ser otimista, que eu nem sequer sou particularmente otimista, mas acredito nisto. Eu tenho muito orgulho em ser europeu. Tenho muito orgulho em ser descendente daquilo que ele chama de civilização greco-romana. Muito orgulho de ser descendente do direito romano, por exemplo, de ser descendente do modelo social europeu, de ser descendente da arquitetura, da pintura, do Renascimento, de ser descendente da música alemã, etc. E tudo isso tem que ter um valor. Com certeza que isto tem um valor, quer dizer, nós não podemos só falar de tecnologias de ponta e de novos telemóveis e novos mísseis que aparecem. Quer dizer, isto que é o património cultural e civilizacional da Europa tem muita força, e os europeus têm que aprender a defender isto.
E assim, com esta ideia de esperança na Europa, depois de uma Europa acossada, entramos na ideia de um país à beira de uma greve geral e assim seguimos para o improviso. O Expresso escreve por estes dias que o Governo chamou a UGT para uma reunião de última hora, antes da Central Sindical confirmar a adesão à greve geral prevista para dia 11 de dezembro, mas não há recuo à vista. Em causa, como sabemos, o anteprojeto de reforma laboral. O Primeiro-Ministro diz que não compreende a intenção, tendo em conta que ainda não existe uma proposta final do lado do Governo. Parece-lhe, Miguel, que o protesto já é incontornável? Bem, isso só os intervenientes é que podem dizer. Eu sei que há uma nova reunião marcada entre o Governo e o UGT para dia 19, Uhum. e já vimos no passado que posições pró-greve do UGT que pareciam iminentes depois foram desconvocadas. É evidente que tem que haver, deve haver um ponto a partir do qual ambas as partes consideram que podem ceder, porque a outra parte já lhe cedeu a si o suficiente. O que eu acho estranho aqui, primeiro, para além do facto de o Governo não ter anunciado no seu programa de governo, nem na campanha eleitoral, uma única linha sobre a revisão do pacote laboral, a revisão da legislação laboral, que é um facto já em si estranho. Este pacote laboral aparece de repente caído do céu. Não se percebe qual é a necessidade dele, qual é a urgência dele e, sobretudo, não aparece numa perspectiva de vamos discutir isto. Porque quando o Governo agora diz, e diz com razão, que ainda não esgotou o diálogo e, portanto, a greve é extemporânea, a convocação da greve, a verdade é que o Governo também começou por apresentar uma proposta de lei já fechada. Em vez de chamar os sindicatos e dizer, olha, nós entendemos, e em sede de concertação social, que há aspectos da lei laboral que devem ser revistos, vamos discuti-los. O Governo não fez isso. O Governo pôs o carro à frente dos bois e agora está muito alarmado porque de repente lhe disseram não, assim nós não brincamos, porque se há concertação social para umas coisas tem que haver para outras. Depois, relativamente aos pontos principais que estão em discussão, eu acho que, por exemplo, que passar os contratos a prazo de 2 para 3 anos não faz nenhum sentido. 2 anos é mais do que suficiente para que uma empresa entenda se um trabalhador serve ou não serve. Acho que aumentar os serviços mínimos nos casos de certas greves faz todo o sentido. Os portugueses todos têm pago na pele o que é paralisação de serviços essenciais, que obriga, de facto, a que o resto do país paralise todo. É discutível a cláusula sobre a reintegração, a não reintegração obrigatória de um trabalhador que foi despedido e que conseguiu que o tribunal reconhecesse que o seu despedimento era sem justa causa. E, portanto, segundo a lei atual, esse trabalhador tem direito não apenas a ser pago pelo período em que esteve fora da empresa, mas a ser reintegrado no seu posto de trabalho. Ora, no projeto atual do Governo quer tornar isto dependente da vontade da empresa, que pode eventualmente substituir a reintegração por uma indemnização. É discutível que isto seja justo, do meu ponto de vista. Acho que era mais justo talvez tentar um acordo entre ambas as partes, porque se às vezes não faz sentido que um trabalhador que foi despedido de uma empresa, uma pequena empresa, por exemplo, ao fim de 3 anos regressa com um mau ambiente de trabalho, para ele também não lhe interessa isso. Portanto, pode haver um meio termo. A mesma coisa em relação ao banco de horas, que terá que ter um limite razoável para poder ser aceito pelos trabalhadores. Enfim, há várias matérias que eu acho que estão em cima da mesa que devem ser discutidas. Portanto, ainda há aqui trabalho a fazer, na sua opinião, e ele depende sobretudo do Governo. Ele depende sobretudo do Governo e depois da boa vontade do GT, que já o demonstrou várias vezes, porque sabemos que do lado da CGTP não será assinado qualquer acordo, como nunca foi. A CGTP não está aqui para assinar acordo nenhum. Quando se fala em posições pré-estabelecidas antes de qualquer coisa, a mais pré-estabelecida de todas é da CGTP, que é assim, há acordo, nós somos contra. Há negociação, nós somos contra. Há eleição, nós somos contra. Portanto, a haver um encontro de vontades, é evidente que só pode vir do lado do UGT. Então concorda com o Marcos Mendes, que esta semana disse que o Governo tinha que olhar com mais atenção para a UGT e não podia tratar a UGT como um parceiro igual à CGTP? Esta fase ele tem que tratar os dois em pé de igualdade, não é? Agora, aquilo que o Governo disse é evidente que o Governo está magoado com a UGT, não está magoado com a CGTP, porque da CGTP não esperava nada, enquanto que a UGT, por exemplo, o presidente dos TSD, a vice-presidente dos TSD é do secretariado
do PSD. Portanto, o PSD tem uma grande representação dentro da UGT e deu-se aquela questão que às vezes aparece, que é como é que os sindicalistas sociais-democratas vão decidir, vão atuar face a um governo que é do seu partido. Umas vezes concordam, outras vezes discordam. Agora, eu acho que há aqui muita matéria para discutir e que é conveniente discutir dentro de um princípio que também que eu estou mais do lado do governo, que é o seguinte: eu acho que nenhum patrão está interessado em despedir um bom trabalhador. Nenhum. Quer dizer, isso só acontece quando uma empresa vai a caminho da falência e quando precisa de cortar custos por razões puramente financeiras. E, portanto, para mim, aqui, como em relação ao trabalho na função pública, o essencial é conseguir um esquema em que os bons trabalhadores sejam recompensados e os maus trabalhadores possam ser dispensados. Acho que este é o ponto. A reforma da lei laboral, o destino de uma Europa acossada e onde ainda pode morar a esperança e a polémica em torno da BBC. As linhas que percorremos neste episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, que contou uma vez mais com a sonorização e edição do João Martins. Para a semana, regressamos a olhar para a atualidade.